Saúdo todos em nome de Jesus, e o estudo de hoje há de ser muito importante para nós porque ele versa sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Portanto, são assuntos muito importantes, né? Maravilhosos para a fé cristã. E este estudo tem como título O Cálice e a Crucificação, com base no Evangelho de João, nos capítulos 18 e no 19. E o versículo-chave deste estudo está no versículo 35 ao 37 do capítulo 19, que diz: Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. E olharão para aquele a quem traspassaram. Ao estudarmos então esta lição, nós haveremos de reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo. Ponto central. A cruz de Cristo é o ápice, não é? Da fé cristã. Então, o cálice e a crucificação de Jesus representam um misto, né, de dor e sofrimento com a graça e a misericórdia divinas. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo sofreu e morreu por obediência a Deus o Pai, também demonstrou amor e graça para com a humanidade. Então, de um lado ele obedeceu, de outro lado ele se ofereceu. Precioso, não é? Então, amados, o cálice de Cristo. O cálice de Cristo. Então, do versículo 1 ao 14, a narrativa da prisão de Jesus oferece princípios de voluntariedade, princípio de proteção, de submissão à vontade de Deus. Então, o gesto de voluntariedade pode ser percebido por três fatores interessantes. O primeiro, Jesus foi para um lugar costumeiro, um lugar óbvio, lugar onde costumava levar seus discípulos para a oração, para a instrução. Jesus não organizou uma resistência militar armada, não. Ele não tinha soldados. Ele não tinha soldados a seu serviço. Também Jesus foi ao encontro deles voluntariamente. Versículo 7, versículo 4 ao 7, vão dizer exatamente isto, que ele se apresentou. Ele se apresentou. Eu sou o Nazareno. Então ele pergunta: a quem buscais? O Nazareno sou eu. Voluntariamente, ninguém o obrigou. Como ele disse, na hora certa, na hora determinada, ele próprio se entregou. Se entregou. A proteção aos discípulos, algo maravilhoso, não é? Algo maravilhoso. Jesus se entrega, está com os 12, digo com os 11 naquela hora, não é? Ele se entrega, mas pede que nenhum dos seus discípulos fosse preso. Apenas ele. Seus discípulos não. Interessante isto, não é? A submissão de Jesus à sua missão. Ele tinha consciência da missão que viera cumprir neste mundo. E ele foi submisso a ela. Apesar de ter pedido ao Pai que passasse dele o cálice, mas ele fez questão de cumprir sua missão cabalmente. Cabalmente, né? Cabalmente. Mesmo Pedro investindo, né, contra um dos soldados, Jesus repreendeu a Pedro.
Falou, Pedro, mete a tua espada na bainha. Guarda a tua espada, guarda a tua espada. Então, mostrando com isto que ele era da paz, né? Ele não era da guerra, ele não queria guerra, ele queria paz. Mete a tua espada na bainha. Interessante, não é? Então, a única alternativa para Cristo era passar pelo cálice, porque ele sabia que para outorgar salvação aos pecadores, aos perdidos, ele precisava encarar o sofrimento e a dor. Por isso, ele não se nega. Ele vai com toda a consciência, com toda a firmeza, sabendo que se ele não passasse por aquele cálice, nem você nem eu poderíamos ser salvos. Não teríamos condição. Então, meus amados, é maravilhoso, né? Vermos isto, né? A consciência de Jesus. Ele vai declarar, maravilhoso isto. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Pergunta para Pedro, né? E os demais discípulos. Eu não tenho que passar por isto? Esta missão que o Pai me deu, eu não terei que desempenhar-lhe? Maravilhoso, né? A consciência dele. Então, meus amados, assim foi Jesus preso e iniciou a via dolorosa, com esta sua entrega, com esta sua prisão. Então, o primeiro ato, não é, foi exatamente prenderem a Jesus, amarrando-o. Prenderam-no, amarrando, manietando-o, não é? Versículo 12 diz isto. Depois Jesus é levado a Anás. Anás, anteriormente, ele fora sumo sacerdote, mas depois ele foi exonerado. Exonerado, passando então o cajado para o seu sogro, Caifás. E então ele vai primeiro para a casa de Anás, porque o povo ainda o tinha como sacerdote, ou então como alguém influente, não é? A autoridade, não é? Então levam-no para a casa de Anás. Não se sabe o que foi que Anás perguntou, qual foi o exame que foi feito, né, por Anás, mas só sabemos que dali ele é remetido para a casa de Caifás, que no caso é o sumo sacerdote, né? É o sumo sacerdote. Então, já observamos que o número de discípulos diminuiu muito. Diminuiu muito. Muito. Diminuiu muito. Não que tivessem desistido. É bom deixar bem claro. Eles não apostataram da fé. Mas de seguirem a Jesus, especialmente nos momentos finais, muitos deles não estavam mais na companhia de Jesus. Não estavam. Agora, dizer que eles desistiram, não, não. Não porque, daí a pouco, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, digo, no capítulo 1, nós vamos ver Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ao ser assunto aos céus, na presença de cerca de 500 irmãos, 500 discípulos. Isso só ali no Monte das Oliveiras. Então o grupo, ele não diminuiu. Seguir a Jesus nos momentos finais, não. Eles não seguiram. Né? E vemos que até os 11 discípulos de Jesus não seguiram. Os únicos dois que foram com Jesus, caminharam com Jesus, foi Pedro e provavelmente João. Assim mesmo, podemos ver que João foi aquele que esteve junto de Jesus, junto com ele, tanto no julgamento como na crucificação. Lá estava João. Pedro estava no momento do julgamento, mas não na sala do julgamento, mas no pátio, né? Quentando fogo ali. Mas dali para frente não se vê falar em Pedro, não se vê falar nele. Mas João sim, João continua, né? Então, irmãos, no caso específico de Pedro, né, nós podemos notar três coisas interessantes. Ele afirmou disposição para morrer por Jesus. Lá no capítulo 13, verso 37. Estou pronto a ir contigo até a morte. Lançou-se à batalha quando Jesus foi preso.
tomou a frente, puxou da espada e... Não é? Em terceiro lugar, ele foi um dos que se dispôs a acompanhar Jesus em sua prisão, conquanto, vamos ver daqui a pouco, ele o negasse, mas estava lá, ele estava lá. Entretanto, no momento mais tenso da vida de Jesus, o seu momento ali do aperto, não é? Do aperto do exame, não é? Terrível, ali do interrogatório, né? Pedro ele se esquivou da relação com Jesus. 3 vezes vai dizer, não conheço esse homem. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Observemos então, irmãos queridos, ainda que Pedro ele negou Jesus, talvez que não tivesse dado muita importância, não é? À realidade espiritual das tentações. Lucas nos diz que Jesus avisou a Pedro de que Satanás queria peneirá-lo. Lucas diz que Jesus avisou a Pedro: olha que Satanás quer te peneirar. Quer te peneirar. Não é? E de fato, a Bíblia nos alerta para a realidade da tentação. Não é? A realidade da tentação. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Jesus ele nos ensina em sua oração. Devemos dizer para o Pai: não nos deixeis ou não nos deixes cair em tentação, ou não nos deixe entrar em tentação. Porque Jesus está dizendo nesta oração que o inimigo está pronto, está ávido por nos derrubar. Então precisamos ter cuidado para não entrar. Porque se entrar em tentação, cair nela, fica difícil de levantar. Então, meus amados, os versículos 19 ao 24, eles tratam do primeiro interrogatório. Primeiro interrogatório a Jesus após sua prisão. Como já disse, foi levado para Anás. Logo em seguida, Pedro ele vai literalmente negar conhecer a Jesus. Então a palavra de Jesus confirma, conforme o capítulo 13, verso 38, foi cumprida, né? Quando Jesus diz para ele que antes que o galo cantasse, ele haveria de negá-lo 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Meus irmãos, o julgamento de Jesus, então, ele ocorreu num contexto de diálogo. Diálogo entre lideranças, né? Então, após passar pela casa de Anás, Jesus foi levado à casa de Caifás, que também era líder, era sumo sacerdote, e o que ocorreu na casa de Caifás também nós não sabemos. Não há narrativa sobre isto aí, não é? Não sabemos. E de lá Jesus foi levado então para o pretório. O pretório era a residência do governo, residência do governador, que no caso ali agora era Pilatos, né? No caso ali era Pilatos. E note que, por ser um dia sagrado, os judeus eles evitaram de entrar no pretório. Eles não entraram no pretório, ficaram no pátio. Por quê? Porque o pretório era a casa do governador romano, isto é, de um gentio, de um estrangeiro. E para o judeu, o gentio era imundo, era imundo. Eles não podiam ter comunicação com ele, ir à casa dele, não podia, né? Não podia. Então, meus amados, então notemos que, por ser um dia sagrado, né, os judeus evitaram esse contato. Evitaram contato. Não quiseram entrar lá na casa do governador Pilatos. Preferiram esperar o resultado cá no pátio, né? Cá no pátio. Então, neste cenário de julgamento, irmãos, nós podemos
destacar três coisas interessantes. Três coisas. A primeira, a inocência de Cristo. A inocência dele. A inocência. Inocência. Então vamos ver aqui que a narrativa deixa claro que ninguém podia provar qualquer acusação contra ele. Ninguém podia. Ele era totalmente inocente. Não tinha como inventar. Depois a identificação do reino de Cristo. Ele vai falar, declarar, né, para Pilatos, como já havia falado antes, que o seu reino não é um reino material, não é um reino físico, não é um reino político. É um reino espiritual. É um reino espiritual e eterno. E eterno. Terceiro lugar, a incógnita, né? A interrogação da mente humana. Então a grande pergunta foi feita: o que é verdade? O que é verdade? E esta pergunta foi feita por Pilatos a Jesus, e Jesus não respondeu. Não respondeu. Porque conforme vemos lá em São João 14, Jesus havia dito que ele é a verdade. Eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por esta verdade que sou eu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vemos, irmãos queridos, que pedido de Pilatos, né? A verdade é algo que, conforme Pilatos e conforme a humanidade, em grande parte, não é? Define que a verdade é algo relativo. Ou seja, alguns vão dizer que o que é verdade para você pode não ser para mim. O que é verdade para mim pode não ser para você. Por isso Jesus diz que ele é verdade? Não. Ele é a verdade. A verdade absoluta, não a verdade relativa. A verdade humana, ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser para o outro. Mas a verdade absoluta, só Cristo é a verdade. Só Cristo. Então a mente humana, ela é incapaz de admitir a Bíblia como verdade absoluta. Ela é incapaz. Somente com o auxílio do Espírito Santo é que nós podemos compreender a verdade. E devemos agradecer a Deus, porque Ele nos fez entender tal verdade. Se nós não entendêssemos a verdade que é Cristo, e não apenas a entendêssemos, mas recebêssemos e crescêssemos nela, irremediavelmente estaríamos perdidos. Por isso devemos agradecer a Deus pela sua revelação da verdade, que através dela é que nós podemos ter a salvação. Isso é maravilhoso, não é? Então, amados, tentativa de soltura, não é? Versus condenação. Isso vai do capítulo 18 ao versículo 39 e quase ao final do versículo do capítulo 19 também. Então, o que vemos do versículo 39 ao 40 é uma das cenas mais lamentáveis, né, da história da humanidade. Ou seja, quando Pilatos, né, possibilitou a soltura de Jesus, e vemos pelo texto que 3 vezes ele fez isto. Pilatos tentou soltar a Jesus, absolvê-lo por 3 vezes. E quanto mais ele queria absolver, mais queriam condená-lo o povo. Quando Pilatos dizia ele é inocente, o povo dizia crucifica-o, crucifica-o. Algo terrível, né? Então a resposta foi a mais indignante, né? A mais indignante. Mais indignante. Preferiram então soltar o bandido, soltar o marginal, soltar o pecador, em vez de soltar a Jesus, que culpa nenhuma tinha. Então, ao contrário, que ele seja crucificado. Que ele seja crucificado. Que ele seja crucificado. Então, meus amados irmãos, na sequência, então, nós vemos que Pilatos ele não queria crucificar a Jesus, embora esse fosse o clamor, né, da sociedade, ele não queria.
Aliás, diga-se de passagem, não era bem da sociedade, era dos religiosos, porque grande parte da sociedade admirava Jesus pelos feitos que ele realizava, pelos benefícios que ele realizava. Então ali havia uma grande parte que era grata a Jesus. E estes não pediam sua crucificação. Entretanto, por medo dos judeus, ou melhor, por medo das autoridades, do sumo sacerdote, por medo, preferiam se calar, deixar que os religiosos pedissem, né? E eles nada puderam fazer, nada puderam fazer. Pilatos, então, tenta de novo amolecer o coração daquele povo, dizendo o seguinte, pensando o seguinte, eu vou mandar colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, certamente isso vai ferir a cabeça dele, vou mandar açoitá-lo, dar uma boa surra nele, e isso vai amolecer o coração desses religiosos que estão aí. Em ver o sofrimento dele, vão abrir mão. Mas ao contrário, aí que eles gostaram mesmo. Opa, continua que o negócio está bom. Continua. E aí começa então Pilatos a dizer, olha, não vejo culpa nesse justo e que caia o sangue dele sobre vocês. Caia o sangue dele sobre vocês. Eu não vou me meter na morte desse justo. Não vou. Não vou. E o mais triste, irmãos, mais triste, aqui um adendo, né? O mais triste disso tudo é que o povo gritou bem alto, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos também. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos também. Meus irmãos, este pedido deles foi atendido. Foi atendido. Porque daí a pouco, no ano 70, o general Tito, comandante do exército romano, entrou em Jerusalém, destruiu tudo e todos tiveram que fugir para não morrer. Então, Jesus ele fala na entrada triunfal, ele vai falar: não ficará pedra sobre vocês, sobre a sua cidade, que não seja derribada, porque vocês não reconheceram ou não conheceram o dia da sua visitação. Jesus vem como Salvador e eles rejeitaram, preferiram trocá-lo por um malfeitor, ainda pedindo que o castigo caísse sobre eles. E caiu mesmo. Meus amados, então Pilatos manda colocar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, manda colocá-lo uma veste de púrpura. A veste de púrpura era uma roupa que os reis usavam. Os reis usavam. Era um vermelho assim, grená, né? A púrpura. E era uma veste bonita. Então, por ironia, coloca uma coroa, que não é de rei, é uma coroa de espinho, mas vai colocar uma veste de púrpura. Uma ironia, né? Uma ironia. Muito triste isso. Então, meus amados, Jesus ele prossegue na sua caminhada rumo à cruz. Rumo à cruz. Então, o capítulo 19, versículo 17 ao 42, vão narrar o episódio da crucificação. Crucificação. Então, a crucificação de Jesus, irmãos, é a perfeita exemplificação, né, do amor e da graça de Deus. O amor e a graça de Deus foram exemplificados ali na crucificação. E o mesmo evento tanto demonstrou o amor e o maior gesto de justiça da parte de Deus, quanto revelou a maior demonstração, o maior ato de injustiça por parte do homem. Enquanto era o amor de Deus, de um lado,
a injustiça do homem, do outro. Então Jesus, ele era inocente das acusações contra ele, mas em obediência ao Pai, Jesus admitiu para si o preço da nossa condenação. Ele admitiu-se pecador, culpado, para que nós pudéssemos ser perdoados e absolvidos do pecado, da condenação eterna. Então, irmãos, alguns fatos que mostram a injustiça daquele ato, mas que revelam, no caso, o maior ato de justiça. Primeiro, Cristo, ele carregou a própria cruz. Carregou. Ninguém levou por ele. Até que Simão Cirineu ajudou, que houve um momento de fraqueza física, que ele cai. A cruz era muito pesada e tinha que chegar com a cruz lá no cimo do monte. Então o guarda manda que Simão Cirineu o ajude a levantar a cruz. Não é carregar, a levantar a cruz. A levantar. Em segundo lugar, ele foi crucificado como criminoso. No meio de dois criminosos. E ele no meio, ali. Isto é, tido pelo povo como a mesma espécie. Que tristeza, que tristeza. Terceiro lugar, teve o seu reino negado pelos judeus. Ele veio para ser rei, conforme o próprio Isaías diz, né? 700 anos antes, ele veio para reinar e acaba se tornando um pecador, um rejeitado. Então, meus amados, meus irmãos, ao não aceitarem o messianato de Jesus, negaram a Jesus ao não aceitá-lo como Messias. Isso é muito triste, não é? Triste. Então, como se não bastasse, no momento mais sofrível de Cristo, né, ele ainda se lembrou de sua mãe. Lembrou-se de sua mãe. Agora ele está partindo, né? Está morrendo, e ele olha para o pé da cruz, e ali está sua mãe chorando, 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 e com ela está João. Está João, o discípulo amado, né? Chorando com ela. E como Jesus era o primogênito, como ele era o primogênito, e provavelmente Maria fosse viúva nesse tempo, nós não encontramos na história a morte de José. Mas presume-se que ele houvesse morrido. Então Maria está ali, certamente viúva, não é? Então Jesus, ele se tornou o provedor da família. O pai morrendo, Jesus continuou na carpintaria para o sustento da família, não é? Então, provavelmente, Maria já havia ultrapassado os 50 anos. Provavelmente, não é? Se Jesus é o mais velho, está com 33, deduz-se que Maria o tivesse tido com 17 anos. É razoável, né? É razoável. Mas, com a morte de Jesus, a responsabilidade deveria então ser passada aos filhos mais novos. Quer dizer, mais novo que Jesus. Mais novo que Jesus. E para Jesus aquilo seria muito difícil. Porque até onde se sabe, os seus irmãos não continuaram o ofício da carpintaria. E não se sabe qual era a sua ocupação. Porque eles eram novos, não é? Alguns eram até adolescentes. Então não se sabe. E Jesus se sente responsável. Ora, eu vou para o Pai, mas quem cuidará da minha família? Quem cuidará da minha família? Então, chama João. João, eis aí a tua mãe. Cuida dela. Cuida dela. Mulher, eis aí o teu filho. Se apegue a ele. Se apegue a ele. Maravilhoso, né? Esse cuidado de Jesus. Cuidado de Jesus, algo maravilhoso. Então veja, irmãos,
a atenção de João para com Jesus. Porque não é só Maria, não é? Não é só Maria. Jesus tinha 4 irmãos homens. 4 irmãos homens. Era Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, José, Simão e Judas. E, conforme nós vemos em Mateus 13,55, Jesus tinha no mínimo 2 irmãs. No mínimo 2 irmãs. Porque ali, em Mateus 13,55 e 56, vai se dizer que esses 4 irmãos e mais suas irmãs. Então, se está usando o plural, é no mínimo 2, não é? Não sei quantas, mas no mínimo 2. Uma família grande, não é? João teve que absorver 7 pessoas. Maria, 4 irmãos e 2 irmãs. Que responsabilidade, não é? Mas por lealdade ao amigo, ele vai recebê-las em sua casa. Meus irmãos queridos, esta morte tem alguns significados práticos. A morte de Jesus tem alguns significados práticos. Primeiro, o objetivo da encarnação foi alcançado. Para que Jesus veio a este mundo? Por que motivo ele tomou a forma humana? Para trazer a salvação à humanidade. E ele declara lá, em São Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esta era a missão de Jesus. Esta era a sua missão. Ele encarnou-se para isto. E a glória de Deus é manifesta ali quando da sua crucificação. Especialmente mesmo quando ele diz, está consumado. Está consumado. Então a sua missão estava cabalmente consumada. Em segundo lugar, a perfeita expiação foi realizada. Perfeita expiação. Perfeita expiação. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para a remissão dos pecados. A palavra de João Batista, lá no início do Evangelho de São João, de São Mateus, está clara. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a perfeita expiação está realizada. O Cordeiro de Deus estava tirando o pecado do mundo, expiando o pecado do mundo através do derramamento do seu próprio sangue. Terceiro lugar, o fim da condenação daqueles que creem em Jesus. São Paulo vai dizer no capítulo 8, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, a condenação agora tem o seu fim na cruz de Cristo, na sua crucificação. Ainda o cumprimento das exigências da lei. Cumprimento da exigência da lei. A exigência da lei, homem nenhum podia satisfazer. Jesus teve que vir ao mundo para cumprir a lei no lugar do homem. E agora, pela instauração da graça, pela graça, o homem pode ser salvo. E não pela lei, porque a lei foi incapaz de salvar o homem. Então agora São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, vai dizer, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Graça de Cristo Jesus, derramada na cruz do Calvário por você e eu. Por último lugar, a destruição do poder de Satanás sobre os crentes. Meus amados, a promessa lá do Gênesis, lá do Éden, de que nasceria um da mulher, semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele esmaga a cabeça da serpente. E nenhum poder mais há em Satanás que possa destruir a fé
e tirar do homem, do salvo, a sua vida eterna, a sua salvação eterna. Precioso isto, né? Então, amados, Cristo ele morreu a nossa morte. Eu devia estar ali morto. Cristo morreu por mim, para que vivêssemos a sua vida, né? Ele deu a sua vida por nós para que nós vivamos. Para que nós vivamos nele, com ele e para ele. Precioso, não é? Vivamos nele, vivamos com ele e vivamos para ele. Maravilhoso, não é? Então ele derramou seu sangue para que não precisássemos derramar o nosso. Não. Ele derramou seu sangue para que eu não precisasse derramar o meu. Então este é o significado mais pleno do termo justificação. Então o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 5, ele vai dizer isto. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, não é? Em Cristo Jesus, nós nos tornamos justos, nos tornamos justificados. Precioso, não é? Precioso isto. Então nós fomos tornados justos perante Deus, pelo sangue de Cristo. Que nós então adoremos ao Senhor por este benefício maravilhoso, o benefício da justificação, né? Algo precioso. Então, meus amados, as provas da profecia, né? Ou das profecias. Observemos então como as profecias sobre Jesus se cumpriram perfeitamente, perfeitamente. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Precioso. Primeiro, sua morte por crucificação. Isaías 53 já diz isto. Sua morte por crucificação. Suas vestes divididas. Salmo 22. Salmo 22. E é maravilhoso porque a sua túnica era uma túnica chamada de inconsútil. Inconsútil. Inconsútil quer dizer sem costura. Quer dizer inteiriça. Sem costura. E esta era a túnica que Jesus estava vestido. Quando chegou na cruz, a sua roupa ficou ao pé da cruz. Ali estava a túnica, sem costura. A sede de Jesus está em Salmo 69. Falando sobre a maldade humana. Ele teve sede, deram-lhe de beber vinagre. Para mostrar a crueldade humana. Crueldade humana. E é interessante, irmãos, que este beber do vinagre foi a última gota. Logo após Jesus provar aquele vinagre, ele diz: está consumado. Está consumado. Ou seja, nada mais resta. A missão está consumada porque a maldade humana também está consumada. Chegou ao limite máximo. Dar vinagre a alguém que está com sede, e ainda mais ao próprio Filho de Deus, está consumado. Seus ossos não foram quebrados. Interessante, irmãos, porque o Salmo 34, versículo 20, vai dizer que nenhum osso seria quebrado. Nenhum osso. E é interessante porque era sexta-feira e tinha passado das 3 horas da tarde. Então, o sumo sacerdote falou para o comandante da crucificação, dizendo o seguinte: olha, não pode ficar ninguém na cruz hoje. Hoje é sexta-feira e amanhã é sábado, então hoje é dia de purificação para o dia de amanhã. Então hoje não pode ficar ninguém na cruz. Não, mas os camaradas estão vivos aí, ó. Estão vivos. O que eu vou fazer?
quebra as pernas deles. Quebra as pernas deles para eles morrer mais cedo. Para eles morrer antes. Quebrou da direita. Foi no da esquerda, quebrou também. Aí vai quebrar de Jesus. Mas quando vai quebrar de Jesus, não precisou, porque ele já estava morto. Ele já estava morto. Meus irmãos, que coisa, né? Que coisa. Que coisa. Nenhum osso seria quebrado, dizia a profecia. Cerca de 1000 anos antes de Cristo. Profecia dizia. Nenhum osso lhe será quebrado. Quando vão quebrar, ele já está morto. Não precisa mais quebrar os ossos, porque ele já está morto. Meus amados, algo maravilhoso, não é? Algo maravilhoso. Jesus seria traspassado. Traspassado. Zacarias 12:10. Jesus seria traspassado. Então veja, foram quebrar as pernas, ele está morto. Não precisa. Mas e agora? A profecia não seria completa. Um soldado pega a lança, vai e fura o lado de Jesus. Fura a sua costela. Certamente para ver se ele estava morto mesmo. Mas aí sai água e sangue. E ele constata que estava morto mesmo. Então não quebrou nenhuma perna, porque ele já estava morto mesmo. Então veja que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Até onde Jesus seria sepultado já estava profetizado. Estava profetizado. Isaías 53:9 dizia sobre a sepultura de Jesus. Ali diz então o profeta que ele seria sepultado com ricos. E veja que a sepultura era de um rico, José de Arimateia. Era rico. E ali então Jesus foi sepultado na sepultura de um rico, cumprindo assim a profecia, né? Cumprindo assim a profecia. Meus irmãos, o sepultamento de Jesus está no capítulo 19, do versículo 38 ao 42. E esta passagem, irmãos, ela vai descrever, né, o funeral mais importante realizado em toda a história. Toda a história. Todos os evangelistas vão narrar o sepultamento de Jesus. Os 4 evangelistas vão falar da sepultura de Jesus, do sepultamento de Jesus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E alguns personagens estão envolvidos na narrativa. Vamos ver quais são. Interessante, né? Primeiro é o José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo secreto. Ele era um senador, não é? Um membro do Sinédrio. Então ele não podia se dizer cristão, não é? Discípulo de Jesus, porque ele liderava o povo judeu. Ele fazia parte da política judaica, né? Ele era um senador. Depois nós temos Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, um doutor da lei, membro do Sinédrio também. Igual Arimateia, não podia se, né? Ele não podia se revelar. Mas ele era, na verdade, um discípulo, digamos assim, discreto. Discreto. Cria em Jesus, no julgamento dá o seu voto, Jesus. Depois vai dar o seu voto de novo, lá na época dos apóstolos. E é interessante, não é? Porque tanto ele como Arimateia, eles se revelaram realmente discípulos de Jesus, porque quando vão tirar o corpo da cruz, os corpos da cruz, Arimateia vai chegar para Pilatos e vai pedir que sepulte o corpo de Jesus. E Pilatos vai permitir. E é maravilhoso, porque Arimateia e mais Nicodemos, que eram colegas de profissão, né? Eles vão pegar o corpo de Jesus, vão levar para a sepultura do próprio Arimateia, mandou fazer um sepulcro novo para ele,
José de Arimateia, e no seu sepulcro novo vai colocar o seu mestre Jesus. Demonstração, né, de discipulado, né? Algo maravilhoso, né? E ainda vão comprar especiarias, perfumes, né, ungüentos, para embalsamarem o corpo de Jesus, corpo do seu mestre. Que lealdade, não é? Que lealdade, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Temos ainda as Marias, as Marias. E essas Marias são mulheres maravilhosas, né? Maravilhosas. Então nós temos aqui um grande número, né, de Marias, como Maria Madalena, Maria, irmã de Maria, né, mãe de Jesus, outras Marias, Maria, mãe de José. E o mais interessante, irmãos, é que, além destas Marias, havia um grande número de mulheres discípulas de Jesus, mulheres que, segundo Mateus, né, segundo Mateus 27, 55, essas mulheres, elas seguiram a Jesus desde a Galileia, Elas foram beneficiadas por Jesus com curas, com expulsão demoníaca, etc, etc. E elas vendiam propriedades e pegavam o dinheiro para ajudar Jesus na sua missão, na sua cruzada evangelística, né? Coisa maravilhosa. E agora o seu mestre está na cruz. E essas mulheres estão ali, junto da cruz, chorando pela morte do seu mestre. Estão chorando. E os discípulos estão onde? Os discípulos estão fugidos, estão escondidos, com medo dos sacerdotes. Estão fugidos, estão escondidos. A bem da verdade, só temos ali João. Enquanto as mulheres estão ali, não é? Naquele movimento feminino, não é? Naquela sociedade, não é? Feminina maravilhosa, estão ali, junto do seu mestre, aqueles que andaram 3 anos discípulos, fugidos. Meus amados, meus queridos irmãos, mulheres que tinham seguido a Jesus, mulheres fiéis à sua missão. E é por isso, irmãos queridos, que 2000 anos de evangelho, ou 2000 anos de cristianismo, e em todas as igrejas, o movimento feminino é o mais forte nas igrejas. A organização feminina é a mais forte nas igrejas. Mais forte nas igrejas. Muito mais forte. Elas são fiéis ao seu Senhor. Fiéis. Fiéis no trabalho de ação social. Fiéis no trabalho de adoração. Olha, quase todas as igrejas podem ir que tem sempre um grupinho feminino cantando. Grupinho com aquela roupinha, né, tradicional, uniformezinho. São as mulheres que continuam servindo ao Senhor. Continuam servindo ao seu mestre. Meus amados irmãos, a par de tudo isso que nós falamos, que nós estudamos, né? A par de tudo isso aí, nós podemos perguntar, a partir de mim, né? A partir de mim, qual o efeito que a obra da cruz tem produzido em nossa vida? Qual o efeito? O que diz para nós aquele drama da cruz? O drama da crucificação diz o que para nós? Quais as atitudes de gratidão a Deus pela cruz temos apresentado? Que atitude de gratidão? O que eu tenho demonstrado em gratidão a Deus
pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. E a quem temos falado da obra da cruz? A quem temos falado? De que maneira temos falado? De que maneira temos testemunhado da obra da cruz? Precioso isto, né? Precisamos, então, falar a outros sobre aquilo que a cruz significa para nós. Então, meus amados, finalizando, nós aprendemos que o sofrimento e a cruz de Cristo foram necessários para que o amor e a graça de Deus fossem plenamente demonstrados e executados em favor dos homens. Que Deus abençoe a sua vida e até breve, se Deus quiser.